como vão vocês? Eu sou Marta Lemos, cozinheira há 15 anos. Faço todo tipo de prato. Como boa cozinheira, faço todos os tipos de comida, mas também comecei a fazer nos últimos 10 anos, a estudar e fazer um reaproveitamento alimentar. Porque a gente joga muito alimento fora, muita coisa que pode se reaproveitar. Hoje, por exemplo, para dar um exemplo a vocês, vou fazer um arroz colorido e muito nutritivo, que pode ser feito com coisas que normalmente vocês jogariam fora. Mas hoje nós vamos aprender a aproveitar todos os nutrientes que tem nessas coisas que vocês normalmente no dia a dia usam fora. Vou fazer um arroz colorido. Temos arroz aqui parbolizado, casca de abóbora, talo de salsa, talo de alho poró, cebola, alho, que é o tempero normal, talos de agrião, talo de brócolis, talhos e folhas de brócolis, que normalmente a dona de casa pega, lava e despreza. Hoje nós vamos reaproveitar tudo isso para fazer uma coisa boa, nutritiva e que todos vamos aprender. Aqui também, como sobremesa, vou fazer um doce da casca da melancia, que, como vocês podem ver, todo mundo pensa que é para jogar fora, mas ao contrário, tem muito nutriente e dá um doce muito gostoso. Bom, vamos Vou pegar meus temperos e vamos para a panela, né? Vamos acender o fogo. Botar meus ingredientes aqui em ordem para que eu possa dar sequência. Lembrando que tudo que está aqui, gente, já foi devidamente higienizado, lavado. Tudo que deveria ser feito de higienização já foi feito, sim. Tudo aqui foi higienizado e lavado. Vamos deixar aqui. As dela podem servir depois de horas. Trouxe aqui tudo. Essa vai ser. Então vamos acender o fogo, né? Comida tem que fazer no fogo. Então, fogo aceso. Primeiro vou dar sequência em fazer o arroz colorido, que é como eu expliquei, que vamos aproveitar todos esses nutrientes que nós temos no brócolis, no agrião, em tudo aqui, sim? Ó, um dente de alho picado, um fio de óleo, alho, cebola picadinha, damos aquela boa refogada. Começou a dourar. Só um momentinho, vou pegar o sal. Prontinho. Essas coisas são... Sal é a gosto, né, gente? Vocês sabem. Então vamos... O arroz... Daqui, dessa parte em diante, qualquer dona de casa vai saber fazer um arroz bem refogadinho, com alho, cebola, e você vai refogando todos os talos juntos. Você coloca tudo, todos os ingredientes, e sempre refogando para poder ir pegando o gosto em tudo. É simples assim, ó. Você vai refogando.
Daí você já vê por que a gente chama ele de colorido. Porque o arroz vai incorporando todos os nutrientes. Você vai refogando. Olha. Por último, nosso mais colorido, tá bom. Quando que vocês iriam pensar que umas coisas que vocês pensariam em jogar fora e daria uma coisa tão bonita assim, né? Agora vamos pôr a água e água suficiente para cobrir e cozinhar. Daqui a pouco nós voltamos para mostrar para vocês o resultado. Bom, tempo suficiente para ele estar cozido ao dente e todos os talos estarem cozidos. Você de uma média de 15, 20 minutos no máximo. Sempre tampada, principalmente depois, assim que abrir fervura, você sempre vai observando a cada 5 minutos, destampar, dar uma olhadinha para ver se a água foi suficiente, dá uma provadinha, como toda cozinheira faz, você pega, você vai provar o sal, vai ver como o arroz está, se está ficando, se talvez precisa acrescentar um pouquinho mais de água, mas cobrindo o arroz e cobrindo os legumes é suficiente. Daqui a 15 minutos no máximo já deve estar pronto. Agora vamos fazer o doce, né? Que fizemos o arroz, prato principal, vamos fazer uma sobremesa. Com 2 ingredientes simples, bem simples, você pode pegar e ter um doce maravilhoso. Isso são a casca da melancia, aquela parte branca da melancia que normalmente vocês pegam e jogam fora. Mas hoje nós não vamos jogar fora, nós vamos reaproveitar e vamos fazer um doce bem gostoso. Medidas para cada 1,5 copo de casca. Vamos botar 2, tem bastante aqui, né? 2 canecas de casca, vocês põem 3 de açúcar, sempre o dobro, 4 de açúcar. Errei na conta, né? 2 canecas, ó. Duas. E, peraí. Vamos mexer, misturar bem. Você tem que misturar isso antes de ir ao fogo? Antes de ir ao fogo, a gente mistura bem, para assim que o açúcar começar a derreter, nós vamos colocar meia xícara de água. Vamos aquecer, vamos acender o fogo. Como pode ver, ó, ele vai começar, assim que a panela começar a aquecer, ele vai começar a derreter. A gente começa a ver a ação do açúcar incorporando nos pedaços de melancia para poder nós fazermos nosso doce.
Esqueci de ver se tinha. Então, vamos acrescentar nesse ponto que o doce começa a derreter o açúcar. Vamos colocar uma colherzinha de café de cravo. Doce de panela sem cravo não é doce, né? Nesse ponto aqui, acrescentamos meia xícara de água. Fogo mais baixo e deixamos agora agir para o doce ficar pronto. Vocês vão ver que vai fica como qualquer um outro doce, como se fosse igual um doce de coco, um doce de mamão, qualquer doce desses do tempo da avó, né, que vocês falam, que faziam doce de panela, como se fosse qualquer um outro doce, assim, daqui uns 30 minutos deve estar pronto. Fogo baixo, porque doce requer paciência. Então, fogo bem baixo para ir fervendo e daqui a pouco está pronto o doce. Foi isso que eu disse, ó. Sempre olhando, sempre prestando atenção no cozimento, na sequência, provando o sal. Se vai precisar de mais um pouquinho de sal, de mais um pouquinho de água e vamos acompanhando o nosso arroz. Daqui a pouco nós voltamos para mostrar tudo pronto, né? Nosso arroz e nosso doce. Vou mostrar pra gente todo o pré-preparo do acarajé, desde o início, do começo, como ele é feito, tá bom? Aí agora eu vou filmar aqui ela preparando o acarajé. Vamos lá. Começar o preparo do nosso acarajé. Vamos botar o feijão fradinho de molho, porque ele tem que ficar de molho para amolecer e nós pegarmos e tirarmos toda essa casca, esse olhinho que tem nele. A gente tira, casca todo ele. Logo depois a gente põe no escorredor, seca todo ele, depois de cascado, para moer, para fazer a farinha que vai dar origem ao nosso acarajé. No pré-preparo a gente deixa o feijão de molho, enquanto isso vamos preparar os outros ingredientes, que é, para temperar nosso acarajé, o camarão seco pilado, que entra como no lugar do sal, né? Entra o sal que vai temperar o acarajé será esse nosso. Entrando dentro dos fundamentos religiosos, assim que a gente faz. Quando as baianas estão vendendo na rua, elas temperam com sal. A gente aqui, para fazer, ele é uma comida típica, mas também religiosa. Dentro dos fundamentos da religião, nós temperamos ele com camarão seco. É muito utilizado nas religiões de matrizes africanas para poder oferecer aos orixás, porque do mesmo modo que ele servia de alimento lá na África, de onde eles vieram, os escravos já utilizavam. Então ele foi introduzido nas nossas religiões como oferenda para muitos dos orixás, para o orixá Ogum, para o orixá Inhaçã, Xangô, todos esses com vários fundamentos, fazendo de modos diferentes, formatos diferentes, mas entra para oferenda para esses orixás. Por isso, o fundamento religioso a comida é típica, mas também com fundamento religioso, por ser muito utilizado nas religiões de matrizes africanas. O camarão, Mais alto. para Inhaçã, a gente faz ele no formato redondo. Então, todo ele nesse formato, quando é para oferenda. E para o orixá homem, no caso, Ogum, Xangô, a gente faz ele compridinho. Muda só o formato, sendo que a massa, tudo aqui dele é a mesma coisa. Gente, tem que olhar o arroz. Então, como eu falei, a cada 5 minutos a gente vai abrindo a panela, verifica o sal, o tempero,
como que está, se o arroz já está cozido. Nosso arroz está quase pronto, mais um minutinho e vai estar pronto, prontinho para ser servido. Então, como eu disse, doce requer paciência. Como vocês podem ver, já modificou o tempo que ele está encorpando. Então, nós vamos dar ponto nessa calda até estar totalmente. Como vocês podem ver aqui, ó, ele modifica, ficando quase transparente. O branco quase já desapareceu, ó. Aqui, a diferença desse pedaço para esse. Deixa eu pegar aqui, ó. Então ele vai ficar todo assim espelhado. Por isso nós chamamos de doce espelhado. Quando nossos avós ensinam a fazer e fala doce de mamão espelhado, então esse é o doce da casca de melancia, que também a gente corta espelhado por causa do formato e porque ele fica assim, ó. Depois de pronto, quando estiver totalmente pronto, ele fica como se estivesse transparente. Esse é o doce. Ainda não está pronto, não. Daqui a pouco vai estar no ponto. Vamos aguardar mais um pouco. Já pilei o camarão com o seu tempero. Estou ralando a cebola. A cebola ralada é o tempero principal para fazer a massa. Então a gente rala a cebola. Então a gente rala bastante porque para ter a massa do acarajé, nós precisamos ter todo esse pré-preparo, porque depois que você começa, não tem como você ficar parando para ralar. Então você rala uma quantidade suficiente para você ir colocando até dar o ponto na massa. Porque a gente dá o ponto na massa do acarajé com a cebola ralada. Essa tá suficiente. Aqui terminamos. Essa cebola vai ficar aqui, que eu vou explicar para o que eu vou usar já já. Essa que sobrou. Então tudo pronto. O camarão que tá aqui vai ser para fazer o molho, para rechear, né? A gente rechear ele por dentro. Agora eu vou cascar o feijão fradinho, como eu disse a vocês. A gente casca ele, tirando todo esse olhinho, tirando tudo isso, para depois moer ele. O feijão para o preparo da massa, ele tem que estar todo assim, ó, todo limpinho, ó. A gente limpa todo ele e casca, ó, desse jeitinho, viu? Então, nesse processo aqui vai levar um tempinho, vou fazer, daqui a pouco nós voltamos. Pois então, todo esse processo que a gente faz de cascar e limpar o feijão fradinho, a gente faz para poder, quando ele está limpo, a gente escorre. Depois dele bem escorrido, limpo, bem escorrido, a gente passa ele para o moedor para moer, para fazer a massa. Essa massa é que vai ser temperada com a cebola, com os ingredientes que eu mostrei agora, para poder nós fazermos a massa, para poder fritar, fazer o bolinho do acarajé. Então, passado nossos 30 minutos, olhem como tá ficando o nosso doce, já quase no ponto. Olha como eu falei, a modificação, ele todo espelhadozinho, vendo? Desse modo, nosso doce tá quase no ponto, ó. Esse é o ponto do doce, que quando você mexe, a colher vem, olha só. Ponto de fio, calda de doce tem que estar em ponto de fio. Então, como vocês podem ver, ponto de fio é quando a calda escorre assim, como um fio fininho. Vamos aqui na sequência ver que nosso arroz também está pronto para ser servido. Portanto,
Vou apresentar para vocês agora na travessa para ficar bem bonito a apresentação, para vocês poderem verem bem. Colorido e nutritivo. Aqui tá nosso arroz pronto para ser servido. Daí, como vocês podem ver, por isso arroz colorido. Colorido e nutritivo. Nutritivo e com uma coisa que nenhum de vocês iria imaginar. Quem vai imaginar quando vocês servirem um arroz desse que tem casca de abóbora, talo de agrião, talo do brócolis, talo da salsinha, que vocês normalmente poderiam desprezar. No entanto, tem vários nutrientes nisso tudo que vocês podem fazer um arroz desse e servir para sua família. Como eu estava dizendo, esse arroz nutritivo tem vários nutrientes que vocês não sabem. Por exemplo, no talo de agrião, o talo de agrião é rico em iodo e ajuda na imunidade corporal, ajudando para vocês na respiração, para limpar os pulmões, é muito bom. No brócolis tem cálcio, ácido fólico e ferro. Nos talos de salsa e do alho poró, também todas as folhas verdes, nós encontramos em todas as folhas rico em iodo e ajuda na imunidade. Na casca de abóbora é antioxidante. Então, como vocês podem ver, tudo que a gente usou aqui, cálcio, ácido fólico, rico em iodo, próprio para a nossa imunidade, são coisas que normalmente vocês jogariam no lixo, gente, e que pode muito bem ser reaproveitado para a nossa saúde. Esse é um bom exemplo do que vocês podem fazer em casa, economizando para poder não desperdiçar mais. Então, gente, depois de 40 minutos em fogo baixo, dando ponto, observando como ia ficar, assim ficou nosso doce de casca de melancia. Vamos colocar agora aqui para ele ser servido e para vocês poderem saborear o nosso doce. Como eu disse, ele fica, a gente fala que o doce está espelhado por causa desse brilho que ele fica, desse brilho bonito aí. Então, como vocês podem ver, além de apresentação bonita, sabor nutritivo, o doce também temos. Vamos falar sobre o valor nutritivo de um doce de casca de melancia. A casca essa parte branca da melancia que normalmente nós desprezamos, tem uma substância chamada citrulina que ajuda na regeneração muscular e arginina que estimula o fluxo sanguíneo. Como vocês podem ver, duas coisas tão importantes numa coisa que normalmente nós jogaríamos fora e que podemos apreciar, consumir de uma maneira gostosa em forma de doce. Então, como eu estava explicando antes, o processo todo de limpeza do feijão, escorrer ele, já tirei uma boa parte, já comecei a fazer aqui. Vou mostrar para vocês o outro modo de fazer, que é a gente, além de cascar, limpar ele, pode ser feito numa moenda, numa máquina, onde vocês podem moer a massa. Não tendo a moenda à mão, o modo tradicional, mais tradicional ainda de ser feito, é pilando. Ou seja, você pega o feijão que já está sem a casca, esse todo limpo, já escorrido, e põe no pilão e você pila ele. Pilando ele, o que você vai obter? Aqui você vai obter a massa do acarajé, a massa para você fazer a massa do feijão. Após fazer aqui, nós passamos por uma bacia e vamos fazer o seguinte: pegamos a cebola ralada e vamos colocando cebola ralada na massa do feijão. Colocamos e começamos a bater. Essa massa que foi batida aqui, está aqui.
E agora nós temperamos ela com a cebola ralada e aquele camarão que foi pilado, que é o tempero, o sal, o tempero que entra nele, para podermos, né, finalmente poder fazer o nosso acarajé. Então nós vamos fazer até dar o ponto da massa. Colocamos cebola e o camarão pilado. Só esse pouquinho mesmo? Não bota tudo não? Porque tem pouca massa aqui. Depende da quantidade de massa. E vamos agora bater nossa massa. Como vocês estão vendo, o ponto da massa é a quantidade de farinha de feijão. Como vocês podem ver, olha, os pontinhos pretinhos ali. Isso é porque da massa do feijão. Então essa é a característica dela, da farinha. Por isso a gente moe para poder ela ficar e dar esse ponto. A gente sabe que a massa está pronta para a gente preparar os bolinhos para fritar quando ela começa a soltar umas bolhas. Você bate, é como se... igual quando você bota fermento na massa de bolo, ela não fica dando umas bolhas, ó. Conforme vocês forem olhando, aqui, ó. Ó. Viram? Então, vamos preparar para a fritura do nosso bolinho. Agora, o dendê. A gente coloca o suficiente para cobrir o bolinho, que dê para o bolinho mergulhar dentro dele. Agora eu vou mexer a massa. O bolinho do acarajé sai do tamanho, você modela ele na colher de pau, na tradição que a gente faz para fazer, se for até mesmo as baianas, pra gente, como a gente faz. É uma comida tradicional onde se vende nas ruas, onde todos apreciam, mas também uma comida do santo. Então a gente segue sempre uma tradição de respeitar. Você bate com a colher de pau e você modela. Aqui você modela. O dendê está quente. O dendê está quente, você pega e vai. Modela e põe seu bolinho para fritar. Entendeu o que eu falei? Ele mergulha para que vá. Você não mexe no bolinho, você deixa ele ali quieto. Põe muito para você ter certeza que ele vai ficar todo cozido. Não se enche de massa. É uma massa, não é? Ela tem que pegar firmeza aqui. Por isso você deixa uns instantes mergulhado no dendê. Daí você pega e olha. Ó como ficou. Para você ter certeza que ele vai estar cozido por dentro. Que é uma massa. A massa é de feijão cru, não é? Então, ela tem que cozinhar no dendê. Esse é o objetivo aqui do dendê. Aí nós temos um macete que nós fazemos para esse óleo não ferver, não queimar. Aqui, ó. Você bota um pedaço da cebola. O objetivo da cebola aqui no dendê fervendo é para o dendê não queimar. E você vai virando até você ver que está bem corado, para justamente pegar e nós pegarmos e podermos, viu? Desse modo, poder saborear um bolinho bem cozido por dentro, certo?
certeza que vai ficar bem cozido por dentro. Veja aqui, ó, o dendê continua intacto, porque a cebola não deixa ele queimar para não agarrar o bolinho, para ele ficar bem cozido. Enquanto precisar que esse dendê esteja fervendo. Ó, que lindo. Aí, meio tortinho, né? Aqui está o nosso acarajé. Vou fazer um vinagretezinho para poder fazer um recheio e estar pronto para ser servido. Na Bahia, por exemplo, em todos os lugares, as bancas de acarajé, tem várias coisas. Se pode rechear com vatapá, com sarapatel, com um molho de camarão, com vinagrete também se usa muito. Então nós fazemos sempre uma variedade, fica a gosto do freguês, que a gente não só recheia ele e tem os molhos. A pessoa gosta apimentado, a gente pergunta. As baianas têm o costume de perguntar se quer quente ou frio. Quente ou frio não quer dizer que está frio do fogo ou quente do fogo. Quer dizer se quer com muita pimenta ou sem pimenta. O acarajé, como vocês podem ver, ele tem várias e várias etapas. Aquele religioso, ele tem várias e várias etapas. Agora, a nossa tia Marta, a nossa cozinheira, ela vai mostrar como fazer um vinagrete para você rechear o acarajé, que é aquele típico acarajé que a gente tem o costume de comer na rua, nas barracas. Também pode ser o religioso, mas esse é o mais conhecido que ela vai fazer aqui pra gente agora. A gente vai ali acompanhar um pouquinho, ela preparando o vinagrete, como é que é. Tá bom, gente? Vamos que vamos. Um, dois, três, vai. Fogo na chave. Então, gente, vamos acender o fogo. Então, botei um fio de óleo aqui na frigideira. Eu tenho aqui picadinho tomate, cebola, pimentão, bem picadinhos. É um temperinho simples. É o recheio mais simples que nós temos para botar no acarajé, mas fica muito gostoso. Nós pegamos um fiozinho de óleo ou de azeite, que preferir, ficar a gosto. Um temperinho. Aqui eu tenho um tempero completo com pimenta, que é para dar um gostozinho. Você tempera e refoga. É simples. Simplesmente faz isso. Aqui. Refoga um vinagrete bem a gosto. Deixar o tempero pegar, da cebola começar a ficar transparente. Nosso tempero vai soltar aquela aguinha. Pode ir mais. Pode falar? Pode. Aí nós vamos provando o temperinho, ver como é que tá o sal. Mais uma pitadinha. Dá um gostinho, né? É bom, né? Como a senhora está falando aí que esse tempero da senhora que a senhora está usando tem pimenta, ele pode ser chamado do acarajé quente ou não tem nada a ver? Não. O acarajé quente, que costuma ser vendido pelas baianas, na Bahia, nas barracas que tem aí pelo Brasil todo, costuma-se dizer acarajé quente ou frio. O quente, quando elas falam, não quer dizer esse pouquinho de pimenta de um temperinho. É que elas põem pimenta mesmo. Quente quer dizer apimentado. Aí elas põem, você escolhe o molho que você quer, o recheio, tem vatapá, sarapatel, eles põem caruru, põem o que você escolher. Tem recheios variados e você escolhe
se quer quente ou frio. Sempre que elas põem o recheio, elas vão perguntar ao freguês se quer quente ou frio. O quente quer dizer que elas vão botar pimenta, então prepare. Se você parar na barraca de uma baiana, já sabe, né? Então, se não gostar de pimenta, então peça um acarajé frio, que vai vir com seu recheio que você escolheu, mas sem aquela pimenta. Ou seja, isso que você está fazendo pra gente é um acarajé no caso frio. É sim, com um vinagrete simples. Refogado num temperinho. Mostra um pouquinho o vinagrete pra gente. Aqui, ó, já está pronto. Refogado, um refogado simples, ó. Tomate, cebola, pimentão, refogadinho, bem refogado, para dar um sabor. Um temperinho para poder dar sabor. Você pega e... O assistente não botou a colher. Aí nós pegamos, vamos vir aqui e fazemos. Vou mostrar aqui para vocês como ele fica. Porque a gente bota mergulhado no dendê, ó, bem cozidinho, sequinha a massa, viu? Bem sequinha. Você dá esse cortinho, Dá esse cortezinho, igual um pãozinho. E colocamos o recheio. Quem você vai escolher para saborear esse acarajé? E assim é servido o nosso acarajé. E quem você vai escolher para saborear esse acarajé? A Globo? A Globo? A Globo? Vou fazer um para cada. A Globo aqui, A Globo Aqui. aqui, saborear para ver se tá bom mesmo, Olha pra entendeu? Globo aqui, Então, aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Meu Deus. Tá quente. Tá quente. Não, mas tá quente do fogo, não tá Aqui eu apimentado. vou morder, Leandro. Mostra eu mordendo aqui. Calma aí, ali. Ai, babei. Lá. E aí, o que você tem pra falar pra gente? Vai ter que passar debaixo da mesa agora. Passar debaixo da mesa. Passar debaixo da mesa. Bom, gente, esse aqui é pro cinegrafista. Valeu! Obrigado aí, ó. Agora dá Viu? sua mordidinha básica. Aê. O que você tem pra falar pra gente? Tá aqui o resultado do nosso arroz colorido, um acarajé. E aqui vocês têm a sobremesa do nosso doce de casca de melancia. Sim, com molho de ferro. Tô cheio de fome. Aí tá botando comida em casa. Pra cá, como é que tá aí? Bota pimenta nesse acarajé. Bota pimenta nesse acarajé. Bota pimenta nesse acarajé. Bota pimenta nesse acarajé. Tem dendê no vatapá. Tem dendê no vatapá. Tem dendê no vatapá. Tem dendê no vatapá. Cadê Sinhá que não veio me esperar? Trouxe um peixe de água doce pra Sinhá me preparar. Cadê Yaya que não veio me esperar? Trouxe um novo afoxé